Boa tarde a todos. Estamos começando aqui a nossa mesa redonda sobre a arborização urbana e poda, dentro do 25º Combio. É um prazer receber aqui os nossos convidados, o Sérgio Brasolin, o Zé Milton Longo, o Fine Rocha, que vão falar para vocês da atuação do biólogo nessa atividade, né? Pode começar a apresentação. Tem uma apresentaçãozinha de introdução. Então, essa é a mesa redonda 6, a gente vai até às 4 da tarde. O Fine, o Sérgio e o Zé Milton vão falar, eu vou apresentar um breve currículo deles, breve, porque se eu fosse falar todo o currículo deles aqui, ia pegar todo o tempo quase da apresentação, né? Eu vou trabalhar aqui como moderadora. Meu nome é Marta Lamparelli, eu sou gerente da Divisão de Análises Hidrobiológicas da CETESB e também conselheira do CRBio 01. Próximo, por favor. Essa mesa redonda surgiu em função de um trabalho que a Comissão do Meio Ambiente do CRBio 01 desenvolveu nos anos de 2020 e 2021. Aliás, a primeira reunião que a gente fez foi na beira da pandemia, assim, depois dessa reunião foi todo mundo para o lockdown e home office, né? Mas mesmo assim os trabalhos prosseguiram e a gente reuniu um grupo, tá, a lista aqui embaixo de pessoas experts no assunto que participaram de uma discussão sobre as resoluções do CFBio que versam sobre a atuação do biólogo, tanto na parte de supressão de vegetal e poda de árvores, também com a parte de florestas urbanas, né, e entomologia urbana. Então, a gente fez uma revisão do que existia, fez sugestões de alteração e criação de novas resoluções, e no final foi decidido que o CRBio 01 ia propor um manual de boas práticas que está sendo elaborado, né, de manejo para biólogos nessa atividade de podas, e também propor cursos e eventos como esse daqui, relacionado a essa atividade, né? Próximo. Então, a primeira pessoa que vai falar para a gente de floresta urbana e o biólogo, né? Árvores de risco, recomendações de manejo, dificuldades e oportunidades de negócio. Lembrando que aqui a gente está falando nesse combio aqui de empreendedorismo, vai ser o Sérgio Brasolin, ele é biólogo, formado pelo Instituto de Biociências da USP, é doutor em recursos florestais pela Exalc, USP, e há 35 anos ele atua no Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo, IPT, né? E ele atua na área de biodeterioração, proteção de madeira e silvicultura urbana, com a parte de florestas urbanas, e desenvolve e participa de projetos de capacitação de pesquisa tecnológica, com planejamento de arborização urbana, biomecânica e análise de risco de queda de árvores, auxiliando o poder público na definição de políticas públicas e programas de manejo preventivo. O segundo palestrante vai ser o Fine Tomás Rocha, né, também biólogo, mestre em recursos florestais pela Universidade de São Paulo, Exalc e USP, e com foco em restauração de ecossistemas florestais. Ele trabalhou como pesquisador científico na Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, acima, com projetos na área de levantamento, reconhecimento e inventário de vegetação florestal nativa e anatomia, e identificação de madeiras. Tem experiência em levantamento e avaliação de arborização urbana. É sócio da Olos Consultoria e Projetos Ambientais e tem grande interesse em meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, vai falar de poda e remoção de árvores. E, finalmente, né, a gente tem o José Milton Longo, que vai falar de reconhecimento das habilidades dos biólogos no IMASU, né, que é a Agência Ambiental do Mato Grosso do Sul, e falar de formação continuada, né, para atuar nessa área. Ele também é biólogo, mestre e doutor em Ecologia e Conservação da Federal do Mato Grosso do Sul, membro do CRBio 01 e responsável pela Delegacia Regional de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É ex-professor universitário,
Atualmente trabalha na área de consultoria e licenciamento ambiental, com ênfase em programas de monitoramento, conservação de fauna e flora e elaboração de planos de manejo de unidades de conservação, principalmente no Cerrado e no Pantanal. Então, vocês veem que a gente vai ter um painel de palestrantes com atuações diversificadas aí, vai ser bem interessante. Depois das apresentações, a gente vai passar por uma rodada de conversa e responder as perguntas que apareçam no chat. Então, façam perguntas que a gente vai responder para vocês, né? Aí eu passo a palavra ao primeiro palestrante aqui, que é o Sérgio. Sérgio, por favor, pode começar. Boa tarde, estão me ouvindo? Marta, está tudo ouvindo direitinho? Tá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Não tá entrando, né? Entrou a minha tela, gente? Está compartilhando? Não, né? Não sei o que está acontecendo aqui, ó. Vocês estão me ouvindo? Ó, não estou ouvindo vocês aqui. Estão me ouvindo? Então, né? Bom, pessoal, meu nome é Sérgio Brasolin. Eu sou biólogo, né? Eu vou falar um pouquinho sobre floresta urbana, né? E o biólogo, assim, com esse foco aí em empreendedorismo, o papel do biólogo, ajudando aí a melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E gerando empregos e estimulando o empreendedorismo, né? Então, a próxima, Isabela, por gentileza. Então, eu só para quem não conhece, eu sou de uma instituição secular, que é o IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Nós fazemos pesquisa tecnológica, de pouco diferente da universidade, né? A gente não faz pesquisa básica, então a gente cria soluções, né? No caso aqui para o poder público ou para as empresas, né? Cria soluções e a missão do IPT é melhorar a competitividade, no caso de empresas, e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a minha atuação é muito com o poder público na questão da arborização urbana, da floresta urbana, para melhoria, né, da qualidade de vida. Próximo, Isabel. E o que é só, vamos começar, nós biólogos aqui, a usar esse termo aqui, floresta urbana, e não arborização urbana só, né? Floresta urbana é bem mais amplo, né? É uma visão mais ecossistêmica, né? Toda a vegetação que ela está circundando ou se anastomosando, entrando dentro do espaço construído, né? Aqui eu tenho umas figurinhas, né? Tem aqui à direita, né, uma unidade de conservação delimitada em amarela, os parques estaduais, os parques municipais, as praças, o verde viário, nessas três figuras embaixo, e a árvore dentro da sua casa faz parte dessa floresta urbana.
E isso é importante porque é só esse conjunto de verde, conjunto de áreas verdes e de verde viário, que vai trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Então, esse termo aí é mais recente, nós temos que começar a adotar ele como o termo floresta urbana, né? Isabela, próximo. Pessoal, a gente fala de qualidade de vida, 80% da população brasileira vive em cidade, né? Então, vamos parar esse negócio de biólogo, quero estudar na Amazônia, quero estudar... Não, tem que estudar a cidade. Tem muita coisa para fazer aqui na cidade, tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas, que 80% dela vive nesses conglomerados. Então, a próxima, Isabel. E acho que a gente, quando passeia pelas cidades ou por bairros de grandes cidades, a gente vê essa situação, né? Cidade sem árvore, né? Primeiro que é quente, né? É poluída, é seca, é feia, né? Então, essa imagem é para sensibilizar vocês que a gente tem um papel muito importante na arborização urbana, né? Além de fazer o cuidado dela, né? A próxima, Isabel. Vou lembrar aqui vocês que a ONU estabeleceu para esse milênio que começou, né? Já começamos há 21 anos, né? Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente é uma das diretrizes da ONU para esse milênio aqui, né? E vamos lá, né? Todo mundo está acompanhando aí nas notícias, né? O último relatório do IPCC, né? Que mostra essa questão da mudança climática. E a vegetação na cidade tem um papel muito importante na modificação do microclima, né? No mínimo do microclima, além de outros fatores, né? Que eu quero mostrar aqui para vocês rapidinho, Isabel. Né? Então, qualidade de vida e a floresta urbana, né? A próxima, Isabel. Então, assim, eu ressalto 3 coisas aqui, que eu acho que todo mundo sente, né? Conforto térmico, né? A figurinha aí embaixo, né, mostra claramente, se eu medir temperatura, a árvore fazendo um efeito aí muito interessante, né, para esse conforto térmico. Qualidade de ar, né? Retirar particulado. Saúde pública, a Faculdade de Saúde Pública aqui da USP já tem vários estudos mostrando o benefício da arborização urbana na redução dos serviços públicos de saúde, problemas respiratórios, né? Promoção da biodiversidade, contém enxurradas. Então, tem muitos serviços ambientais que as árvores prestam e que é nossa obrigação, como biólogos, sempre planejar pensando em maximizar esses serviços ambientais, né? Então, não posso citar também, né? Fizer a figurinha aqui de uma alameda de pés rosas, né? Imagina você acordar de manhã cedo para trabalhar, você passa por essa rua. Tem um aspecto psicológico e de felicidade, que não é um serviço ambiental, mas é um benefício indireto, muito importante, né? Tem essa questão da beleza, né? Que eu acho que isso é extremamente importante também, né? A próxima, Isabel. Mas também tem alguns probleminhas, né? Num belo verão em São Paulo, né? Aquele final de tarde lá, aí a próxima, Isabel. Aí começa, né? Essa situação aqui. A árvore cai para a Marginal Pinheiros. Meu Deus do céu. A próxima, Isabel. Eu chamo aqui, em 2014, 2015, aconteceu um evento climático absurdo. Assim, 900 árvores caíram em 15 dias em São Paulo. Mais de 1.700 em 3 meses naquele ano, né? Foi um evento climático, e essas mudanças climáticas estão cada vez mais recorrentes, né? Então, olha, é uma situação que tem a ver com a nossa palestra aqui, nossa mesa redonda, assim, como cuidar dessas árvores. Quando eu tomo decisão para tirar elas antes que elas causem esses problemas, tá? Então, a próxima, Isabela, quando não acontece coisa pior, né, gente? Aí é inadmissível, né? Tem árvores que você consegue prever a queda, que ela está em risco. Tem outras que não. Mas muitas delas você consegue predizer se ela está em risco ou não, né? E isso é inadmissível, você deixar de tomar uma providência se a árvore apresenta uma evidência objetiva de risco, né? Matar pessoas, né? Então, é triste mostrar isso para vocês, mas acontece, graças a Deus, uma estatística muito baixa. Estatística não deveria existir para isso, né? Mas, enfim. Então, posso chamar a atenção assim para vocês que a grande responsabilidade que a gente tem também.
né, com essa questão de poda ou de remoção de árvore ou de supressão. Não só na responsabilidade de preservar a vida das pessoas, mas também de preservar o meio ambiente, não usar a ética para fazer coisas corretas, né? Então, vamos. A próxima, Isabel. Vamos falar um pouquinho rapidinho assim do conhecimento, rapidinho da legislação, das normas e manuais que existem aí, né? Muito rapidamente. O objetivo aqui é só estimular vocês para uma discussão, né? Então, a próxima, Isabel. A equipe de biólogos ali, viu? Então, o conhecimento necessário, né? Parece assustador aqui, está até frisado de azulzinho, aquilo que a gente acha que é realmente primordial, né? Mas vocês já, como biólogos, têm tudo isso praticamente, né? na grade de vocês, né? Nós tivemos, vocês também têm, né? Taxonomia botânica, né? Botânica e ecologia, taxonomia, morfologia externa, anatomia, fisiologia vegetal, tem que saber quem é esse ser vivo, como ele cresce, né? Plantas que são parasitas ou semiparasitas, a questão de geoprocessamento, tem que saber ler uma carta, enfim, né? A questão de fungos, insetos, vírus, bactérias, a gente conhece tudo isso, né? Conhece, né? A gente tem essas matérias na faculdade. A gente não tem essa outra parte aqui, ó, um pouquinho de engenharia. Para trabalhar com árvore, vai ter que aprender um pouquinho de engenharia. A gente chama de biomecânica, ó, biologia mais mecânica. Isso aprende, não vai ter na faculdade, mas é possível, né? Entender um pouquinho de madeira e tecnologia. É uma área, gente, que existem tecnologias que podem ser usadas para ajudar a avaliar a árvore, avaliar o interior dela, tomógrafo. Aqui eu tenho uma imagem à esquerda de uma tomografia do interior de uma árvore, né? E também, assim, se a gente vai trabalhar com planejamento e urbanização, tem que ter noções de arquitetura, de planejamento urbano, né? E planejar a urbanização é o ledo engano achar que você, biólogo, vai fazer isso sozinho. Não. É uma disciplina multidisciplinar essa função, né? Biólogo, arquiteto, sociólogo, enfim, essa seria a forma correta, né? Então, pessoal, de novo, essa coisa de vou cuidar de bichinho ou vou trabalhar em laboratório de genética, né? Eu estou dizendo para vocês que tem um mundo aqui nas cidades que é cuidar do meio ambiente urbano, né? Através da arborização urbana e resgatar tudo isso que a gente fala de biodiversidade, de qualidade de vida, né? Então, esse é o conhecimento que é necessário. Óbvio que o nosso curso de biologia, a gente pode até discutir isso mais para frente, se ele consegue oferecer tudo isso, capacitar tudo isso, né? Esse é um papel do CRBio, eu acho, que ele está atuando de forma bastante legal aí, né? O próximo, Isabel. Pesquisa, gente, tem muita pesquisa para fazer. Para quem gosta de pesquisa, eu sei que a ideia aqui é empreendedorismo, mas não tem informação sobre a arborização urbana, não tem informação sobre as espécies, desempenho das espécies. Tudo, às vezes, são testes que não são conduzidos cientificamente. Então, falta pesquisa. E não é a prefeitura que tem que fazer pesquisa. A figura aqui mostra bem. A situação da prefeitura é essa aqui, ó, cheia de processo e coisa assim. A função dela não é fazer pesquisa. A função dela é dar à cidade para a universidade fazer pesquisa, para os institutos fazer pesquisa. Então, é uma área também que carece muita pesquisa, né? Não só do plantio, mas também dessa questão de biomecânica, de como tomar decisões, podas, tecnologia, etc. Então, só para... Eu sei que todo biólogo gosta da questão da pesquisa, então eu coloquei aqui que é uma área assim, com grande expansão, né? Próxima, Isabel. Outra coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, não é um setor, essa questão de arborização urbana ou floresta urbana, não é um setor largado. Ele tem uma Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, antiga, eu não sei dizer a data, mas tem mais de 40 anos essa associação aí. Essa Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Todo ano tem Congresso Brasileiro de Arborização Urbana, brasileiro e internacional, né? E a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, ela se conecta com a Sociedade Internacional de Arborização Urbana, que é a ISA, International Society of Arboriculture, né? Temos aqui o papel do nosso conselho, que está atuando de uma forma muito séria nessa questão,
né? Fez uma comissão, como a Marta colocou, para a gente discutir essas leis que estão surgindo aí de manejo de árvore, né? Nós, biólogos, né? E o Conselho Federal tem um papel muito importante para federalizar todas essas decisões, né? Outra coisa que é muito importante é um setor normalizado, gente. Tem norma que te ajuda você a tomar decisão, tá? Então, tem 3 normas já nessa área. Uma norma de poda, que diz como é que se faz poda e quais os tipos de poda. Tem uma norma que ajuda você a avaliar o risco de queda das árvores, né? E tem, recentemente, uma norma de manejo de árvores em obras. Eu vou fazer um prédio, vou fazer alguma coisa, como é que eu tenho que cuidar da questão das árvores associadas a esse prédio, caso não seja removido, etc., né? Removida a árvore, ou às vezes é necessário supressão, né? Enfim. Então, assim, aqui a ideia de que não é um setor largado, ele é organizado, está organizado, né? Próximo, Isabel. Então é o seguinte: o primeiro documento que vocês têm que saber que ele existe, né? Toda cidade ela é estimulada a fazer o que a gente chama de plano diretor de arborização urbana ou plano municipal de arborização urbana. Você escolhe. Geralmente, o plano diretor de arborização urbana ele está dentro da lei, que é o plano estratégico da cidade. O plano estratégico diz: tem que ter um plano municipal de arborização urbana. E aí cabe ao poder público fazer esse plano. Então, aqui tem exemplos, né? O Rio de Janeiro tem aí o Plano Municipal de Arborização Urbana, plano diretor. Porto Alegre, São Paulo, chama a atenção de São Paulo, que acabou de fazer o seu plano, ainda não tá implementado, mas ele é excelente. Por que ele é excelente, gente? Porque um plano diretor não é um manualzinho de como eu planto árvore, e nem um manualzinho de como eu podo árvore. Isso também está no plano, mas o plano é um instrumento de gestão, com indicadores ambientais, para mostrar que a minha arborização está melhorando ou está piorando, com metas, com ações em curto, médio e longo prazo, com responsabilidades definidas e prazos. Tá? Isso é um plano municipal de arborização urbana. Visitem o Plano Municipal de São Paulo, vale muito a pena, vocês vão entender a importância desse documento, né? E aqui eu citei grandes cidades, mas até Bariri, né? Que eu nem sei onde é Bariri, mas deve ser uma cidade linda, maravilhosa. Até Bariri tem seu plano municipal de arborização urbana. Tá? Nesse plano está lá como é que eu vou planejar a minha cidade e como eu vou cuidar dela, que é o nosso foco aqui. Como é que eu vou monitorar as minhas árvores, como é que eu vou fazer a questão de poda, de supressão, né? Então, o plano é um primeiro documento que as cidades têm que alcançar. Nem toda cidade tem plano. Muitas cidades têm planos fajutos, que é simplesmente um manualzinho de plantar árvore, né? Não é um plano com indicadores ambientais e com indicadores de gestão, né? Mas, enfim, também... Por que eu mostro isso? Porque esse é papel do biólogo também. Se ele está trabalhando no poder público, ele pode atuar na elaboração e aplicação desses planos municipais de arborização urbana. Planejamento. Tá? Próximo, Isabel. Isso não é planejar, gente. Isso aqui é a cidade de São Paulo. Eu mostro a minha cidade, vou mostrar dos outros, né? Minha cidade, então, vocês veem que a condução é a pior possível, né? As podas, né? Não foi planejado, então tem esses conflitos com rede elétrica, e aí você acaba criando uma situação bastante difícil de conflito, e geralmente quem sai perdendo é a árvore, né? Como vocês veem aqui. Essas árvores quase não prestam mais serviços ambientais, né? Ou canteiros inadequados, o colo totalmente soterrado, como vocês veem abaixo. Ou quando plantou aquela árvore ali, esqueceu que ela um dia ia ter 1 metro de diâmetro de tronco, né? E olha só o canteirinho dela se espremendo num canteiro. Isso não é planejar, tá? As cidades precisam planejar a sua arborização, né? Eu vou mostrar na sequência, Isabel, uma cidade planejada, Maringá. Quem conhece Maringá? Maringá é uma cidade novinha, tem 60, 70 anos, sei lá. E a arborização foi planejada desde o início. Então, dá para perceber isso, né?
que é uma arborização. Lá você tem um relógio floral. O ano inteiro você tem flor. Né? Você tem conexão de parques com arborização com viária. Né? É um exemplo maravilhoso de planejamento da arborização urbana. É aí que a gente tem que chegar. Né? Uma cidade que não foi planejada tem possibilidade, mas a gente vai ter que chegar. A próxima... E o que eu quero ressaltar aqui é um marco. Né? É um marco que o CRBio 01 conseguiu. Eu vou citar aqui um grande amigo, Luiz Elois, né, que já não está mais entre a gente, mas que foi um grande motivador, além de toda a equipe de CRBio, que um grande estimulador para que na lei, que fosse na lei federal, na lei municipal da cidade de São Paulo, né, aparecesse aí esse tarinho azulzinho que todo mundo está vendo, ó, biólogo responsável. Não estava esse biólogo responsável, né? Só estava engenheiro agrônomo. Né? O Conselho conseguiu aí um esforço homérico, aí, né? A formiguinha aí, colocar esse nominho biólogo também. Biólogo pode atuar no manejo da arborização. Quando eu falo manejo, poda, supressão, plantio, transplante, tudo isso, todas essas atividades o biólogo pode. O Conselho Federal tem uma função muito importante aí, e todos os conselhos, nossos parceiros, conselhos das regionais, aí, os regionais, têm essa função de fazer o mesmo trabalho político. Trabalho político, gente, né? De achar vereadores sensíveis à causa. Né? Então, essa é uma grande vitória. Já faz 10 anos, ó, podemos comemorar 10 anos. E está abrindo, e o nosso amigo Milton vai falar um pouco disso lá em outros lugares do país aqui. Né? Que eu acho que isso temos que ressaltar como uma grande vitória do nosso conselho. Essa história de que o conselho está aí atuando para preservar a nossa profissão. Tá? A próxima, por gentileza. E eu só vou citar, depois o Finei ele entra agora na sequência, né? Que tem uma lei recente, aí, 2020, ela é polêmica, foi polêmica, mas é hoje o que está valendo. E que abre o mercado de forma bastante grande para nós biólogos. Né? Apesar das discussões que a gente pode ter na nossa mesa redonda, né? A prefeitura aceita agora que laudos sejam feitos por biólogos para as árvores, e ela aceita receber esses laudos, ela vai analisar esse laudo e vai aprovar ou não a execução de alguma poda, de uma supressão de árvore, alguma coisa desse tipo, o transplante, etc. Então, tem os seus senões, mas ela falando em empreendedorismo, está aqui, ó, você pode, biólogo agora, dar o seu laudo, ter uma empresa, fazer a análise e dar o seu laudo para vender esse serviço para particulares, que, no caso de árvores dentro das suas residências, né? E até fazer esse trabalho a pedido de um particular nas árvores na rua também. Pode ser feito isso. E aí tem toda uma sistemática que o Finei vai colocar para a gente de como isso acontece. Então, isso também é um marco importante para nós profissionais, apesar de discutível a lei. O que cabe aqui nessa discussão da lei é ética. À esquerda, você vê uma coisa que pode ser feita por um biólogo. Está errado. Ele descaracterizou toda a vegetação aí. Muitas vezes ele vai sofrer pressão de quem está contratando ele, que eu quero que tire essa árvore daqui. Né? Então, tem uma questão ética de responsabilidade social e ambiental. Né? À direita, a gente já tem o quê? Um trabalho de um escalador. Nem todo mundo, para trabalhar com árvore, precisa ser escalador, viu? Não se preocupa, não. Tá? Mas também você pode se especializar em trabalho em altura. Né? Você cria um diferencial enorme, né? De poda, e aí é um trabalho todo, você vê todo o equipamento de segurança direitinho, fazendo o trabalho como deve ser feito. Né? Então, essa lei também ela tem a sua importância, apesar de talvez permitir algumas coisas que não devessem acontecer na cidade. E a próxima slide que eu gostaria de mostrar, que é recente esse projeto de lei,
Esse aqui é mais polêmico, ele complementa a lei anterior que eu mostrei para vocês. Graças a Deus, na minha visão, o Ministério Público criou uma liminar, barrou essa lei, porque ela, em linhas gerais, ela dá toda a liberdade ao proprietário fazer o que ele quiser. Eu estou exagerando um pouco, o Fine depois ele dá o tom correto a isso, né? Mas o Ministério Público barrou porque ela tem uma ideia de preservação e conservação, mas delega poder e responsabilidade para o proprietário, né? Fazer o que ele quiser nas árvores que estão dentro da casa dele. Lembra aquele conceito de floresta urbana? A árvore no seu quintal também é importante para a cidade, né? Para a biodiversidade, para tudo isso, né? Então, com floresta urbana que eu tenho que pensar, né? Então, basicamente, gente, era o que eu queria falar. A próxima, Isabel, só mais uma coisa, eu acho que eu quis mostrar para vocês que desde planejamento, com exceção de pesquisa que precisa ser feito, né? Mas desde planejamento, atuar em planejamento, né? Atuar nessa questão de manejo das árvores, isso é negócio. E só vai ter pesquisa o dia que isso virar negócio mesmo, quando virar dinheiro. Lá nos Estados Unidos tem um congresso anual que o congresso é fantástico, maravilhoso, é dado pela ISA, né, International Society of Arboriculture. Mas o mais legal é a feira que tem em volta. Feira de produtos, de serviços, que é negócio, milhões de dólares que é movimentado. Quando a gente começar a movimentar muito dinheiro, aí você começa a investir em pesquisa, né? Já melhorou bastante, mas vamos crescer mais ainda. Então, olha, só se vocês terem uma ideia, tem dois exemplos aqui, né? Uma empresa de biólogos que faz tomografia de árvore. Faz tomografia de árvore para ver o interior da árvore, para a prefeitura tomar a decisão se vai tirar ou não a árvore, né? E aqui é um exemplo de árvores de eucaliptos no Taquaral, que é um parque lá em Campinas, né, que foi feito por essa empresa, tudo, né? Então, você vê que é negócio, né? E falta... Quem já precisou podar uma árvore, vai procurar um profissional. Meu Deus do céu, gente. Né? Só vê o Zé Motosserra lá. Né? O cara não tem noção nenhuma do que ele está fazendo. Né? Não conhece fisiologia de árvore, não conhece nada. Né? E só para citar, assim, né, o IPT, eu não sou empresa para prestar serviço desse tipo de coisa, mas naquele evento de janeiro a fevereiro, chove de gente querendo solução. Né? 68 pessoas ligaram para o IPT naquele evento lá. Eu quero tirar a árvore, eu quero tirar essa árvore daqui, porque não adianta você fazer qualquer trabalho de educação ambiental que é destruído quando cai árvore, né? E prefeituras, né, procurando também, porque elas não têm conhecimento, às vezes, não tem pessoas para trabalhar, né? Então, aí acho que tem que virar negócio, gente. Eu estou aqui para estimular vocês a pensar nessa área, como empreendedorismo mesmo, né? Tem um campo enorme aqui, né? A próxima... Mas a linha mestra é essa aqui, gente. Ó. Respeito à natureza, ambiente urbano, precisa ter um meio ambiente preservado, né? Respeito ao ser humano quando eu faço uma análise ou um trabalho numa árvore adequado, né? Eu tô garantindo a vida, né? Uma questão ética, né? Quem trabalha nessa área vai sofrer muita pressão para eu quero que tire essa árvore. Não, mas ela tá boa. Não, eu quero que tire. Ela suja a minha piscina, né? Olha, tem raciocínio assim. Suja a minha piscina, as folhinhas caem na minha piscina, entope a minha cara. Eu vou cortar uma árvore de 70, 80 anos porque entope a cara do senhor, né? Pelo amor de Deus, né? Mas uma questão ética e de responsabilidade, né? Enfim, pessoal, acho que a última, deixo aí meu próximo, Isabel. Coragem, né? Não é fácil também, né? Tem que tomar decisões, às vezes, muito corajosas, né? Se empreender nisso aqui. A coragem ela vai vir quando você tiver conhecimento. Eu acho que o CRBio vai propor esse conhecimento para vocês aí no futuro próximo, né? Para vocês, com conhecimento, você tem segurança, né? E aí vem coragem, né? A próxima, Isabel. Aí deixo meu contato, né? Contatinho aí, tá bom?
Acho que era só para dar uma pincelada aí na arborização. Agora o nosso amigo Finê vai explorar manejo mesmo, né? Agora é aquele que faz mesmo. Tá bom, pessoal? A gente já volta para bater papo. Sérgio, obrigada. Foi muito interessante a tua apresentação geral aí sobre floresta urbana, qualidade de vida, ética, né? Legislação. Aí passamos aí o bastão para o Finê fazer a apresentação dele, e depois a gente volta para conversar todo mundo junto aqui. Finê. Finê, você está sem som, você precisa ligar seu microfone, Finê. Desculpe. Beleza. Como diria William Bonner, desculpe a nossa falha. Não sobrou nada, o Sérgio falou tudo. E a partir de agora eu vou tentar dar um jeito aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para a Isabela se ela pode projetar para mim, para eu não ficar procurando aqui o compartilhamento da tela, porque eu não consigo, vai que eu não consigo, então já vamos quebrar essa etapa, tá bom? Bom, gente, como vocês ouviram aí, meu nome é Finê, meu nome já é um factoide, né? Eu costumo dizer que para tratar de coisas públicas, às vezes você precisa criar uns factoides para poder ter facilidade para ajudar o trâmite do processo, e eu não preciso muito, porque só falar meu nome já é um factoide. Eu não tenho apelido, porque meu nome já é um, né? Desde que eu nasci. Mas é um prazer estar podendo trocar ideia com vocês. Eu vou falar um pouco a respeito de corte e supressão de árvore, mas relacionado à legislação de São Paulo, da capital. Eu acho que é importante a gente comentar, apesar de que muito provavelmente a gente tenha biólogos de fora de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, mas a gente entende que quando São Paulo faz uma legislação, uma regra legal, uma das primeiras coisas que acontecem é que isso difunde de uma maneira que as outras cidades acabam avaliando e analisando para ver se é conveniente ou não aplicar a mesma legislação nas outras cidades. E é muito comum a gente ver isso. Obrigado, Isabela. É muito comum a gente ver que em outras cidades acabam adquirindo, né, o regramento legal de São Paulo, porque São Paulo já é uma cidade mais, às vezes até muito mais organizada, muito mais estruturada, e acaba facilitando para as outras cidades. Então, muito possivelmente, o regramento legal para corte e supressão de árvores na cidade pode servir para regramento em outras cidades também. Então, a gente vai conversar um pouquinho, eu espero que você consiga entender. Não vou falar muita coisa sobre como fazer poda, como fazer supressão. O próprio Sérgio já chamou essa atenção. Certamente você há de ter esse conhecimento, uma boa base na sua faculdade, e certamente o Conselho há de promover, em tempo não muito distante, alguns cursos de especialização que certamente vão ajudar você na sua formação e facilitar você a trabalhar. Concordo com o Sérgio totalmente quando ele fala que é um campo aberto para empreendedorismo. Eu diria que nós já estamos há mais de 10 anos nessa área, e hoje eu digo que a nossa empresa é mais ou menos especializada em manejo de árvore urbano na cidade de São Paulo. Então, o papo que a gente vai ter aqui é em cima da legislação, mas muita coisa talvez eu diga da nossa experiência do dia a dia, tá bom? Vamos lá, Isabela, primeiro, por favor. Bom, eu vou caminhar, coincidentemente, eu vou caminhar na direção que o Sérgio caminhou também na palestra dele. São Paulo, nós temos um problema sério, toda a temporada das chuvas, caem muitas árvores, mas não existe uma estatística muito clara de quantas caem, quais são as espécies que mais caem, por que elas caem. Difícil a gente conseguir informação. Eu sei que esse ano, desde o início da temporada de chuvas, mais ou menos outubro do ano passado até agora, deve ter caído cerca de mil árvores só na temporada de chuva mais abrangente mesmo, que é de outubro até fevereiro desse ano. Mais de 700 árvores haviam caído. Eu creio que durante o ano, um vento ou outro deve ter derrubado mais umas 300 árvores, mas sem dúvida nenhuma, é muito comum essa cena em São Paulo,
principalmente na época de ventos fortes e de chuva mais forte, que são os meses mais de fim de ano. Próximo, Isabela, por favor. Isso fez com que a cidade caminhasse para um regramento, obviamente. E um dos mais antigos é esse de 87, que é a Lei 10.365, que depois foi como que... eu não vou falar remendo, que pode ser que pareça alguma coisa ruim, mas foi alterada de uma maneira, tá bom? Em 2020 foi essa a regra que o Sérgio falou. Em 2020 eles resolveram alterar a lei e alteraram alguns artigos específicos, como o 9º, o 11, o 12, o 21, o 23, e que eu vou falar rapidamente quais foram essas alterações, tá bom? O restante da lei foi mantida, mas alguma coisa eles foram mudando, e o que eu vou citar aqui é o que está mais relacionado conosco, tá bom? Com os biólogos em si, tá? Então, no artigo 9º da lei de 2020, vem a ideia de que o subprefeito pode delegar ao biólogo da regional, da subprefeitura, a autorização, a responsabilidade de autorizar ou não o manejo da árvore, tá? Como o Sérgio lembrou, né, existe um espaço para o biólogo no poder público, na prefeitura, para trabalhar com essa parte de análise e atuação na parte de responsabilidade técnica e autorização para manejo de árvores na cidade. No artigo 11, a lei acrescenta algumas hipóteses para facilitar a supressão de árvores. Eu vou falar isso um pouco mais para frente, mas de uma maneira existiam cerca de 6 ou 7 alternativas, e a lei complementou com mais algumas. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre isso. No artigo o 12, o 12 acabou sendo destrinchado em 12A, 12B, 12C, acho que até 12D, e cada um deles acabou dando uma ideia diferente. No 12A, a lei permite que o munícipe ou uma empresa contratada por ele faça a poda e o corte de árvores em áreas particulares. Eu tenho, talvez, uma ideia não tão, talvez, crítica quanto ao Sérgio, quando ele disse que o munícipe vai ter muita facilidade, né? Eu acho que o Brasil ele tem muito disso, ele cerca a gente e dá a impressão que ninguém tem pensa para fazer nada. O poder público dá a impressão que ele cerca a gente. Não vamos deixar, porque senão eles vão fazer coisa errada. Então, eles já fazem uma lei prevendo que a gente vai fazer uma coisa errada, né? Então, eu acho que aqui é legal, tem que dar realmente autorização. Se o cara fizer errado, ele tem que pagar por isso, né? Inclusive, nós biólogos que estamos envolvidos nessa história, porque nós podemos ser essa empresa contratada pelo munícipe para poder fazer a avaliação da árvore e depois viabilizar o manejo, corte, transplante, poda, e depois disso vai exigir um plantio, né, de compensação, que nós também vamos estar envolvidos. Então, assim, as responsabilidades têm que ser assumidas por todas as partes, o poder público é deles e os munícipes também têm que arcar com a responsabilidade deles também. Próxima, Isabela, por favor. No artigo 12b, diz que as podas elas vão ser orientadas. Eu tirei os outros, só deixei biólogo aqui para a gente, que é a nossa conversa, tá bom? Pode ser orientada por biólogos, respeitadas as práticas do manual de poda. Aqui é legal, porque o Sérgio levantou bem isso. Os biólogos são bem reconhecidos, como profissionais com autonomia, com autoridade para justificar manejo de plantas e árvores na cidade de São Paulo. Isso é muito interessante, é muito legal, te dá uma responsabilidade técnica e também cobra por isso. Daqui a pouco nós vamos falar isso, mas é interessante que é um campo de trabalho, tá? Como empreendedorismo, não tenho dúvida que essa parte de avaliação de árvores e a parte de laudos é um campo de trabalho bem interessante numa cidade grande como a nossa,
com cerca de 12 milhões de habitantes, e numa cidade que cada bairro num lugar onde cada bairro é uma cidade, né? A gente vive em pequenas cidades, na cidade como um todo. Eu moro na Zona Norte e costumo dizer que a cidade é uma do lado do rio Tietê e outra completamente diferente do outro lado do rio. E para cada lugar desses existem realidades e os técnicos têm responsabilidade e têm que trabalhar em cada um desses contextos. No artigo 12C, institui a ideia da poda de emergência. E essa poda de emergência talvez tenha sido uma das coisas que tenha, inclusive, feito com que o Conselho sentasse para discutir num grupo de trabalho qual a atuação real do biólogo nessa história toda. Porque não existe uma fórmula mágica, não é uma coisa tão clara, porém, cabe ao técnico que está avaliando a situação dizer e informar, através de laudo e documentos, o poder público de que aquela árvore não tem mais condição de ficar e corre o risco de cair. E existem até condições para que isso seja feito, e dependendo de como for, dá para fazer corte até sem autorização, a gente pode comentar sobre isso mais para frente. No 12D, ele vai o legislador deu algumas autonomias às companhias de energia, principalmente aqui em São Paulo, como já existia, mas eles faziam de uma maneira mais por conta, e agora existe, em tese, algumas responsabilidades legais mais aprimoradas. E aí, no 21, estabeleceu-se uma multa de poda em desacordo com a legislação, em torno de R$ 815 por árvore mal podada. E no 23, no artigo 23, que é o último artigo que foi remendado, desculpe o termo, na lei de 2020, o poder público institui uma multa mais pesada caso tenha uma reincidência, né? Caso exista uma reincidência. Próximo, Isabel, por favor. Mas, independente disso, continuaram caindo árvores, e esse foi um dos casos mais emblemáticos da cidade. Ocorreu no final do ano passado, coisa de um ano, na Vila Mariana. Bem interessante esse caso, porque essa árvore é um eucalipto, ela está dentro de um colégio estadual. Vejam bem como é que é a situação. Colégio estadual. Esse colégio estadual pediu por carta à prefeitura para que fosse feita uma avaliação. A prefeitura, por sua vez, porque era um lugar estadual, acabou ou demorando ou acabou protelando alguma coisa, e de um jeito ou de outro essa árvore caiu, e era muito grande, caiu sobre um carro e infelizmente matou uma pessoa. E é muito complicado a gente falar desse assunto, porque, via de regra, é muito difícil receber qualquer ressarcimento disso. Todas as partes acabam culpando, culpando Deus na história, e falam, olha, só Deus sabia que essa árvore ia cair, né? Então, eu não posso pagar, a culpa é de Deus, a culpa também é de Deus, e fica esse negócio. Eu não sei até hoje se essas pessoas receberam a indenização pelo carro que foi totalmente destruído e pela morte da mulher que ficou, pela vida da mulher que se perdeu. Próximo, Isabela, por favor. Aqui é outro caso, um caso também recente, né, agora de outubro desse ano. Um Guapuruvu grande caiu ali na Avenida Bandeirantes. São avenidas aqui em São Paulo de grande movimento, né? É engraçado como a coincidência ocorre. Algumas estatísticas que eu particularmente fiz, é muito comum cair grandes árvores em avenidas de grande movimento, onde passam ambulância, bombeiro, polícia, e aí embola todo o trânsito, vira uma confusão na cidade. Esse é um outro caso. Próximo, Isabela, por favor. Próximo slide, dá para rolar? Isso, obrigado. A coisa foi a tal ponto, né, essa história de poda, de manutenção, que chamou a atenção até da imprensa. Essa é uma revista, a Veja São Paulo, trazendo, numa das principais notícias ou reportagens deles, uma avaliação sobre as subprefeituras
e eles perceberam que em algumas subprefeituras a solicitação de poda de árvores ocupava um espaço de destaque. Por exemplo, Vila Mariana, na época em que eles fizeram a avaliação, a subprefeitura de Vila Mariana era a segunda maior causa de solicitação de trabalho ou de serviço da subprefeitura eram solicitações de poda de árvores. Então, a imprensa também já percebeu que a situação não está muito cômoda. Próximo, Isabela. Daí veio exatamente aquilo que o próprio Sérgio já falou. A própria prefeitura fez um remodelamento dessa lei, da lei de 2020, juntando com a de 87, fez uma catada de todos os artigos ali, colocou mais alguma coisa e esse projeto de lei tramitou na Câmara. Próximo, Isabela, por favor. Tramitou na Câmara dos Vereadores e em novembro, no comecinho de novembro agora, no comecinho desse mês, a Câmara aprovou de maneira definitiva essa nova regra de manejo de árvores na cidade. Bom, como foi o próprio prefeito, a própria prefeitura que encaminhou para a Câmara, e a Câmara já aprovou em 2 instâncias, ou seja, definitivamente, já está estipulado que até dia 1º de dezembro essa lei teria que ser sancionada, né? Eu não tinha essa notícia que o Sérgio tem, de que o Ministério Público entrou com uma ação embargando a sanção da lei, mas de um jeito ou de outro, eu vejo por um lado, assim, não a liminar, mas a lei em si, eu vejo por um lado muito positivo, uma vez que ela dá responsabilidades e que eu acho que o Brasil precisa caminhar para isso. Quem tem responsabilidade tem que assumir por elas, né? Então, se o município fizer coisa errada, tem que assumir por isso. É claro que cabe ao poder público fiscalizar, mas todas as partes da sociedade, elas têm responsabilidades e elas têm que assumir isso, né? Às vezes, como eu falei, às vezes o governo tenta cercear isso, achando que a gente não tem competência de fazer e assumir responsabilidades pelo que se faz. Então, eu acho que nesse caso, é um avanço que a gente conseguiu. Próximo, Isabela, por favor. E aí, então, surge o projeto de lei, que provavelmente vai se tornar a Lei 391/21, né? Com algumas características diferentes e que agora eu passo a discutir com vocês. Próximo, por favor. Só para você ter uma ideia, onde está preto é um artigo da lei de 2020, tá? Que não sofreu grandes mudanças, e onde está em azul, e principalmente azul em itálico, é onde existiram as mudanças, tá? Então, uma coisa que o Sérgio já levantou e que eu acho que é muito importante é de que a lei continua aceitando ou dando a ideia de que a arborização urbana é um bem público. Ninguém pode, de alguma forma independente, fazer o que quiser com a sua árvore no seu quintal, no seu terreno, na proximidade da sua área ou na frente de casa. A árvore é um bem público, ou seja, todos nós temos responsabilidade e ela é de todos nós. Então, a partir do momento que a pessoa resolve fazer qualquer mudança ou qualquer manejo na arborização, tanto interno, a própria propriedade, como externo, ele tem que ter a sua autorização, porque a árvore é um bem comum, um bem de toda a população. O artigo 2, ele vem falando, né, dando uma ideia bem interessante de que o proprietário, ou o posseiro, né, que tem uma posse do terreno, ele é responsável pela conservação e pela manutenção da vegetação. Isso eu acho que veio muito dessa árvore que eu falei para vocês, do eucalipto que caiu no ano passado, que ninguém assumia a responsabilidade de ninguém, então agora vai ser bem claro, né? Você tem árvore no seu terreno, a responsabilidade pela manutenção, pela conservação e pelo manejo dessa árvore é sua, como proprietário, você tem que responsabilizar por ela. Se a árvore cair, ou se quebrar algum galho, cair em cima de um carro do vizinho, ou se cair, causar algum prejuízo, muito possivelmente as responsabilidades também serão partilhadas pelo proprietário, uma vez que a árvore é dela. E vem o parágrafo único dizendo
que vai ser considerados responsáveis pela vegetação de porte arbóreo, né? Os proprietários e possuidores de imóveis também confrontantes com essas árvores, caso o tronco da árvore ele mude de divisa. Aqui é uma novidade, né? Porque a própria lei, antes de para você conseguir uma licença para podar ou suprimir qualquer árvore em São Paulo, normalmente apresenta-se uma documentação, IPTU, matrícula do imóvel, às vezes se é condomínio tem que ter ata da eleição do síndico, uma série de situações, às vezes até uma ata de assembleia extraordinária decidindo fazer o manejo das árvores, mas do terreno onde a base da árvore se encontra, né? Agora parece que a coisa vai caminhar para um partilhamento, ou seja, se a árvore está perto da divisa, mas o seu tronco, de alguma maneira, acaba interferindo na propriedade do vizinho, os dois vão ter obrigações e vão ter os seus direitos também com relação a esse exemplar arbóreo. Próximo, Isabela, por favor. No artigo 3º, vem alguma coisa que, desculpe, eu não sei se eu até nem sei se eu poderia falar assim, mas seria muito bom até se fosse verdade, né? Onde o poder público diz que vai fazer um levantamento a cada 10 anos. Vamos pagar para ver, né? Vamos pagar para ver, e aqui é outra área de trabalho dos biólogos, né? Levantamento de arborização urbana, não só em São Paulo, mas em qualquer cidade do país. As cidades precisam saber quanto tem na sua arborização, existem metodologias, existem trabalhos, inclusive, né, feitos em outras áreas, que dá a condição de que o biólogo possa trabalhar no levantamento, amostragem da arborização e qualificação do levantamento de arborização das cidades. Aqui é um campo aberto também, e o artigo 3º dá a ideia de que a prefeitura vai fazer esse levantamento a cada 10 anos. Vamos esperar para a gente ver como isso vai acontecer. Eu estou colocando só os artigos aqui que interessam de alguma maneira nós biólogos, tanto como profissionais como empreendedores, tá bom? Então, alguns artigos eu estou pulando aqui porque talvez não desse a ideia aqui, a gente tem pouco tempo para conversar. Mas é importante que você visite o site da prefeitura e tenha acesso a esse projeto de lei e dê uma lida com calma para que você consiga se colocar nesse contexto para você trabalhar, tá legal? No artigo 7, ele faz um avanço da lei, ele qualifica o que é manejo, porque era alguma coisa assim meio abstrata. São Paulo é uma cidade, como eu falei, muito grande, são 12 milhões de habitantes, e tem muitas subprefeituras. O interessante é que até agora a gente acabou que cada subprefeitura tem modos de operação diferente, né? E a parte técnica também. Então, às vezes, você entra com um processo de solicitação de poda numa subprefeitura, com uma determinada documentação, um determinado laudo, faz alguma coisa muito parecida para uma situação semelhante em outra subprefeitura e os resultados são diferentes. Uma vez ele difere, outras vezes ele indefere. Então, a gente ainda está precisando de uma normatização dentro do poder público, dentro da prefeitura, mas, via de regra, eu diria que apesar da lei ter sido uma lei muito contraditória, eu acho que tem facilitado, pelo menos, se trabalhar na cidade para fazer um manejo de arborização e deixar a coisa um pouco um pouco melhor, né? E aí entra a gente, aquela ética toda que o Sérgio citou agora há pouco. É claro que cabe a nós informar o cliente, informar o empreendedor de que muita coisa não dá para fazer, né? É muito comum você visitar uma árvore e a árvore está sadia, está totalmente íntegra, copa balanceada, tudo direitinho, mas o cara quer tirar porque cai folha na calha, né? Ou porque o vizinho reclamou, tal. Não adianta. Uma coisa que é muito importante é que você saiba que não adianta você atender o seu cliente nessa situação, porque o técnico da prefeitura, o compromisso dele é com a árvore. Então, se você alegar situações
que não prevêem a manutenção da árvore, e muito pelo contrário, peça para cortar ou para podar uma árvore que não tem motivo, ele vai saber, independente do que você colocar no seu documento, ele percebe isso. Então, isso é importante que você tenha muita noção, né? A gente não pode solicitar alguma coisa que não seja o melhor para a árvore. Só para você ter uma ideia, há pouco tempo atrás eu avaliando um IP roxo, um Rhodanthrus epitaphyllus, numa região ali na Vila Prudente, mais ou menos. Esse IP ele tem hoje cerca de 50 centímetros de diâmetro, tem uns 15 metros de altura, está bem no meio de três prédios de apartamento, mas coisa de 5 metros de distância dele, existia um reservatório de água de coisa de 10 ou 15 mil litros, que foi feito, obviamente, junto com o plantio do tal do IP, né? E aí o condomínio porque quer tirar a árvore por conta porque o sistema radicular do IP pode, de alguma maneira, segundo eles, ofender esse reservatório de água. E se ofender, vai dar muita complicação, porque está muito junto e a raiz dessa árvore já detonou totalmente a calçada próxima, até o asfalto da rua já está totalmente deformado por conta do sistema radicular da árvore, porém tem uma caixa d'água muito próxima. E a gente acabou fazendo alguma avaliação, é possível que sim, mas é possível que não também. Então não dá para a gente afirmar, tá bom? Só que um dos avanços da legislação, que não está ainda, está valendo hoje, mas não de alguma forma agora que vai passar a ser escrita e bem clara, é que numa situação dessa, onde existe o dano ao patrimônio, é exigido um laudo de um engenheiro civil. Nós, como biólogos, não temos como provar, ou como pelo menos alegar, que a raiz, de alguma forma, está causando um dano permanente ou irreversível a um patrimônio qualquer. E o engenheiro tem, tá? Então, isso é muito legal, porque a gente acaba compartilhando responsabilidades com o engenheiro civil, mas isso também não significa que você vai chegar na prefeitura e vai ter sua demanda atendida. Eles vão avaliar de alguma forma e vão chegar à conclusão. Nesse caso em especial, só para a gente fechar o relato, eles chegaram à conclusão seguinte, que como não existe uma prova concreta, né, de que o sistema radicular do IP vai interferir na caixa d'água, e que o sistema de raízes desse IP não ofende de maneira nenhuma nenhum dos prédios que estão próximos, ou seja, não ofende a residência dos moradores, eles indeferiram. Tá? E quando a gente arguiu, os técnicos eles falaram, não, se a raiz estiver ofendendo de alguma forma a propriedade, a residência, estiver causando risco na residência, ou de cair, ou de infiltração, alguma coisa, a gente vai pensar melhor. Mas enquanto outra coisa, a gente tem um caso de um muro que eles simplesmente falaram, não tira o muro, não tira a árvore. Você pode tirar o muro e trocar por alambrado, mas a árvore vai ficar. Então a árvore está causando um dano no muro, está deformando o muro, e a informação que a gente teve foi, de vez de tirar a árvore, tira o muro e coloca a grade, coloca alambrado. Então, essa coisa de fazer o manejo da vegetação é importante que seja citado na lei, porque agora já dá uma ideia um pouco mais normatizada, né, mais regular de tudo isso. Próximo, Isabela, por favor. O artigo 8º não é mexido, né? Aquele que eu falei que existem algumas alternativas que você pode mexer, né? Mas é importante que aqui eu chamo a atenção para o inciso 2, que fala, né, de que o manejo da árvore, o manejo da vegetação tem que ser orientado por biólogos, eu grifei biólogos, em que ele se responsabilize pelo procedimento. Aqui tem uma outra jogadinha aí que nós vamos falar daqui a pouquinho. E o importante é que todo o trabalho de manejo vai demandar, de poda ou supressão, vai causar ou vai produzir um resíduo, e esse resíduo ele tem que ser
descartado de maneira adequada. Talvez a gente possa conversar sobre isso mais para frente. Próximo, Isabela, por favor. E aí vem o artigo 9º, que coloca, que fez um grande avanço, né? A lei anterior não trazia isso, dizia que você tem que fazer um laudo, que o biólogo pode fazer um laudo, que o agrônomo também pode e tal, mas não trazia uma regra. E agora esse projeto de lei está trazendo uma ideia mínima do que tem que conter num laudo. Então, agora já tem uma direção, né? Isso dá, eu espero que dê mais coragem para você que está, como biólogo, está desejando empreender nessa área. Agora já tem uma direção um pouco melhor, né? Você tem que ter uma boa identificação da espécie, ver onde ela está, do espécime, né? Mas você tem que saber um pouco de taxonomia para identificar essa planta, já referenciar a localização, tá? Colocar isso num croquis ou numa planta, fazer as justificativas necessárias, e aí por que você está pedindo poda ou por que está sendo solicitado supressão, enquadrar isso na legislação. É importante que no seu laudo coloque lá, você está pedindo por conta do inciso 3 do artigo tal ou do artigo X. É importante, eles esperam isso, eles querem isso. Caso você não coloque, é bem possível que eles até indefiram no seu laudo, tá bom? Você vai colocar uma documentação fotográfica e vai identificar como profissional que elaborou o documento. Próximo, Isabela, por favor. O importante daqui a pouco é você perceber que não basta você só laudar, tá bom? O artigo 14, ele é aquele artigo 11 que eu falei, que listava algumas alternativas do como e por que pode ser autorizado suprimir uma árvore em São Paulo. O inciso 1 fala de quando vai ser feito uma construção na cidade, ou uma reforma, ou uma ampliação, mas aqui é coisa para termo de compromisso ambiental, de TCA, e aí já é mais ligado à Secretaria do Verde e Meio Ambiente, é um processo mais demorado, mais amplo, porém também é um trabalho para empreendedores biólogos, tá bom? E o 2 também, mas é um avanço também, que diz que é possível a autorização de supressão ou transplante quando o espécime de porte arbóreo estiver localizado em um terreno a ser loteado ou desmembrado. A redação desse inciso está meio diferente, está meio estranho, né? Porque está dando intenção de que qualquer lote que seja desmembrado possibilite ter a vegetação suprimida. Então, talvez ainda tenha alguma mudança, algum acréscimo para tentar dar uma ideia melhor nesse inciso. Próximo, Isabela, por favor. Eu estou tentando correr para ver se eu consigo terminar num tempo hábil, tá bom? O inciso 3 acaba que não mudou, né? Diz que quando o estado fitossanitário da árvore justificar, isso é meio subjetivo, mas é uma coisa. E o 4º vem com uma jogadinha aqui que é bom prestar atenção, né? Ele diz assim: quando o espécime de vegetação de porte arbóreo apresentar risco de queda. Na lei anterior tinha o risco iminente, ou seja, aquilo que você acha que vai cair ontem, né? Mas agora tiraram o iminente. Então, eu não sei como é que vai ser julgado isso, né? Porque agora está só que quando a árvore apresentar risco de queda. Risco de queda, né? A gente pode até conversar daqui a pouco, no fechamento da mesa redonda. Muitas árvores apresentam risco de queda, mas não significa que tenham que ser suprimidas. Então, isso pode dar uma dificuldade no entendimento e até na viabilidade, né, de autorização para a supressão das plantas. E quando o espécime estiver causando danos permanentes, aí que a gente fala, né, danos permanentes, e que seja testado por engenheiro civil. Agora ficou claro que sem o laudo do engenheiro civil não tem o que se conversar. Então, você orienta que o cliente precisa ter um laudo do biólogo, né, mostrando e falando qual é a árvore, e precisa ter o laudo do engenheiro civil também, para poder embasar a solicitação de supressão por dano permanente ao patrimônio, tá?
No inciso 6, também não mexeu muito, mas diz que quando o espécime de vegetação de porte arbóreo constituir obstáculo fisicamente incontornável ao trânsito de veículos, tá? E tirou, e agora colocou, aliás, pedestres na coisa, trânsito de pedestres também. Isso é importante, porque isso é um campo de trabalho também, porque não é só árvore dentro de propriedade particular que atrapalha o trânsito de pedestre, né? Muitas calçadas em São Paulo têm esse problema. Se a gente for olhar com calma, tem calçadas que nem pedestre a pé consegue passar, quanto mais um cadeirante, quanto mais alguém que tem alguma necessidade especial de usar algum equipamento para facilitar a locomoção. Então, é um campo aberto também para o trabalho e atuação dos biólogos. O próximo, Isabela, por favor. No inciso 7, né, fala que quando a árvore tiver propagação espontânea, for uma espécie que impossibilita o nascimento ou o desenvolvimento de outras árvores vizinhas. Foi retirado da lei a ideia de que o plantio irregular também impediria, mas isso é uma coisa que eu creio que não vai ter tanta dificuldade, não, mas aí vem o 8 e fala que quando se tratar de espécies invasoras ou com propagação prejudicial aos biomas existentes no município. Você lendo isso, dá a impressão assim, se você encontrar uma árvore de pinos dentro de um terreno, o fato dela ser invasora pode dar possibilidade de você solicitar supressão e a prefeitura teria, em tese, que autorizar, porque é uma espécie invasora. Mas não é assim que acontece. Eles vão avaliar isso, essa alternativa, se existir uma vegetação no entorno dessa planta, né? Se for num maciço ou se for num fragmento, aí eles vão considerar, mas se for uma árvore isolada, certamente esse artigo ou esse inciso não vai ser considerado, tá bom? E quando a espécie for de porte incompatível com o local, e aí é bem importante que a gente avalie e, se possível, também peça ajuda a engenheiro civil para embasar e dar mais peso na sua alegação, uma vez que é muito comum isso, né? A árvore foi plantada e, de repente, ela está muito maior do que deveria estar ou poderia estar naquele local, e muitas vezes é importante que ela seja retirada por uma questão de segurança, tá? Volto a dizer que aí entra a parte ética da coisa, você tem que estar muito consciente do que você vai solicitar no trabalho que você está fazendo. Próxima, por favor, Isabel. O artigo 15 traz também uma novidade, né? Deixando bem claro que o biólogo ele pode fazer ou ser responsável por supressão, transplante ou poda, né? em áreas privadas, e que ele deve assumir. Aqui tem alguma jogadinha, pode colocar mais o próximo, por favor? Isso. Aqui tem e aqui esse aqui ele dá autonomia também para árvores em locais públicos. Esse é o grande avanço da lei, eu acho, porque a gente faz laudos, a gente lauda árvores em calçada, mas eu tenho que ser sincero, eu consegui uma vez, fiz muitos laudos de calçada, de árvores em calçadas, mas a prefeitura parece que não dá nem bola para o que você escreve, né? A gente acaba preservando o cliente, porque se acontecer qualquer coisa nessa árvore, queda, a prefeitura jamais vai alegar que ela não sabia que a árvore poderia cair. Mas não é comum a prefeitura aceitar um laudo, não era comum, né, aceitar um laudo particular para árvore pública. E agora essa lei está dando essa abertura. A gente vai poder fazer um laudo e encaminhar isso, não significa que a prefeitura vai fazer o serviço, mas agora está dando abertura para isso, e o biólogo, ele pode fazer esse laudo. Uma coisa que é importante, e deve aparecer aí para frente, é que na RT a gente tem que colocar, inclusive, que você está sendo responsável pela elaboração do laudo
e também vai ser responsável pelo manejo. Isso é muito complicado até certo ponto, porque nem sempre quando você faz uma tratativa comercial com o seu cliente, você faz amarrando as duas coisas, né? Porque são trabalhos diferentes. Às vezes o cliente ele prefere te contratar para fazer o laudo, que é a parte técnica, e ele tem alguém que vai fazer a poda lá, que vai fazer o manejo. E é muito ruim, né? Porque quando a gente agora ele vai ter que fazer um casado, quer dizer, se ele me contratar para fazer o laudo, ele tem que me contratar também para fazer o manejo, né? E aí eu não sei até onde isso facilitou ou prejudicou, porque o nosso preço às vezes é bem diferente do preço daquele cara que, como o Sérgio falou, né? O Zezinho da Motosserra que vai lá e faz, infelizmente faz errado, tal. Por um lado é bom, né? Porque vai começar agora a peneirar e espero que fiquem os melhores para realizar trabalhos de poda na cidade. Próximo, Isabela, por favor. O 18, falando de poda, né? Ele deixa bem claro que não é só fazer, se fizer poda errado ou de uma maneira não comunicada, vai ter sanções, mas você vai poder fazer a poda, né, em áreas não municipais, desde que comunique previamente. Isso também foi um avanço, porque antigamente a gente fazia isso, essa solicitação, e sabe Deus quando é que o cara ia aprovar. Ia deixando. Agora já está bem célere, agora é bem digital a coisa, então, às vezes você entra com a documentação completa hoje, até o final da semana já saiu autorização, pelo menos para poda. Para supressão ainda demora um pouquinho, mas para poda. É importante, eu acho isso muito importante. Eu acho que o técnico, ele não precisa sair de lá de dentro do escritório dele, o técnico da prefeitura, e ir até lá olhar a árvore que você laudou, fotografou, provou que ela precisa ser podada, tá? Ele tem que acreditar no técnico. E é o seguinte, ele pode ir depois lá e ver se o serviço foi bem feito. Se não foi, eu acho que ele tem toda a autoridade também para multar o técnico, né? Então, todo mundo tem que ter a sua responsabilidade. A gente tem que tratar todo mundo como adulto que todo mundo é, né? A gente não pode ser tratado como criança. Ah, não vou deixar porque ele pode, talvez, não fazer a coisa como tem que ser. Se não fizer como tem que ser, o poder público tem que ir lá e tem que multar o profissional, multar o empreendedor, porque foi feito de uma maneira irregular. É assim que eu acho que tem que ser, e na iniciativa privada é assim que a gente tem que responder. Tá? E no parágrafo 1º do artigo 18, vem essa ideia aí de que você tem que fazer a RT, né, recolher a responsabilidade da RT, fundamentando as necessidades do procedimento e responsabilizando-se pela execução do procedimento também. Tá? Eu já tive comunique-se por não ter escrito isso, responsabilizando pela execução. Então, ele pediu que a gente recolhesse uma outra RT, agora deixando bem claro que a gente era responsável pelo documento, pela justificativa pelas quais as podas tinham que acontecer, e a gente também era responsável pela execução da poda. Próximo, por favor. O Poder Executivo, né, a Prefeitura vai estipular, eu não sei quando, mas a lei diz que vai estipular prazos diferentes de acordo com o tipo de planta que vai ser podada. Eu imagino que entra aí na história dimensão das árvores, a localização, a espécie, né, se ela é uma espécie ameaçada ou não, isso tudo vai entrar, eu imagino que vai existir algum decreto de regulamentação ainda para essa lei, dando essas diretrizes para facilitar o tipo de manejo, tá bom? E aí vem também nesse parágrafo 3º a consolidação daquela novidade, né? A poda dos galhos que ultrapassarem a linha de divisa ou a linha divisória dos lotes poderá ser realizada pelo proprietário do lote lindeiro, desde que não haja prejuízo ao equilíbrio do espécime, tá? Ou seja, como é partilhada a responsabilidade de uma árvore que cruza a divisa, está dando responsabilidade para todo mundo fazer o trabalho. Só não sei ainda como vai ser feito. Como eu falei para vocês, toda a documentação de uma árvore é feita em cima do proprietário, da onde está a base da árvore, onde está o colo da árvore. Então, agora
vai ser partilhada, não sei ainda como isso vai acontecer de uma maneira mais regular. Talvez vai ser feita uma regulamentação também por decreto, mas é um avanço, né? Porque muitas vezes existe um litígio entre os dois proprietários dizendo, tem que cortar aqui porque está batendo no meu telhado, mas quem tem que pedir autorização é onde está a árvore plantada. Então, existe alguma coisa, talvez isso facilite também esse trâmite, eu achei bastante interessante. Próximo, por favor. E aí vem a ideia do manejo de urgência, né? Quando, apesar de terem tirado o termo iminente, de queda iminente, existe a abertura para que uma árvore que de alguma maneira aparente, né, ou o técnico tenha a noção de que essa árvore pode cair de uma forma pronta ou breve, e essa queda pode provocar um prejuízo de vidas, inclusive, o técnico ele pode, tá bom? Ele pode laudar, cortar e depois entrar com laudo num dia ou nos dias seguintes na prefeitura justificando esse trabalho, tá? Eu acho isso legal. Volto a dizer, a parte ética é importante, o técnico tem que ser responsabilizado se ele fizer um corte de uma árvore que não precisava ser cortada, porém eu acho que isso é muito importante, né? A quantidade de árvores que cai na cidade é muito grande, o prejuízo é muito intenso, e eu acho que essa alternativa vai acabar viabilizando vai diminuir bastante as demandas que São Paulo impõe sobre os técnicos da prefeitura. Próximo, por favor. Aqui são menções a como caracterizar a situação de urgência, e inclusive o biólogo está autorizado a isso, inclusive também você pode fazer agora, é outro avanço dessa lei, vai ser podido fazer nas árvores públicas, ou seja, nas árvores nos ambientes públicos, calçada, que existia um risco grande, que ela dá provas de que pode ter uma queda iminente, é possível que se faça isso, tanto o laudo quanto a supressão, independentemente de ser técnicos da prefeitura ou não, e logo depois entra com essa documentação comprovando para a prefeitura o que foi feito, logicamente, com descarte do resíduo de uma maneira adequada. Bom, próximo, por favor. E aí, o final da lei, ele se preocupa em trazer uma série de infrações, né? Ele infraciona, por exemplo, no caso de podar sem autorização, R$ 500 por espécime. No caso de suprimir ou transplantar sem autorização, R$ 2.000 por espécime. No caso de você podar de uma maneira inadequada, essa multa pode ser de 500 até 5.000. Ou seja, se você não comunicar e podar irregularmente ainda, você pode acabar tomando uma multa de R$ 5.500 por espécime que foi feito o trabalho. E da maneira como o Sérgio mostrou no slide aí, que as árvores haviam sido podadas drasticamente, vai existir uma infração e uma multa específica para isso, indo de R$ 1.700 até R$ 17.000 por espécime podada de maneira drástica. Lógico que deve ter muita coisa com relação à espécime que foi plantada, a espécie da árvore, localização, porte, tudo isso, mas é importante que se diga que vai existir uma cobrança por um valor bastante alto por espécime que vai ser feito, que eu acho que é bastante justo. Próximo, por favor. Isso. E aí, veja, é importante também ter a ideia de que, se nós técnicos atuarmos aí, essa multa é nossa, né? A responsabilidade é nossa, partilhada com o empreendedor, obviamente, mas é nossa. Então, veja, suprimir ou transplantar, tá bom? Em desacordo com as diretrizes, em torno de R$ 2.000 a R$ 20.000 de multa por espécie. No caso de queimar ou então anelar, né? No caso, matar propositadamente a árvore, envenenar, se isso ficar comprovado, essa multa pode ir de R$ 4.000 até R$ 40.000 por espécime. Próximo. E, no caso de maus tratos,
que isso é muito importante, diga-se de passagem, qualquer coisa é considerada maus tratos, uma poda, uma topiaria, por exemplo, numa árvore de rua é considerado maus tratos, apesar de ficar mais bonitinha, né, pode ser considerado maus tratos. Então, lógico que o cara tem que ser muito, né, rigoroso para poder fazer isso, mas veja aí, no caso de destruir, danificar, lesar ou maltratar, ou até ofender qualquer planta, qualquer árvore, pode ter uma multa de 200 até 10 mil reais por espécime, e colocar grampo, colocar cinta, prego, né? A multa pode ir de 200 até 2 mil reais para cada intervenção. Se for grampo, já pensou o cara contar quanto grampos o cara colocou lá, quanto prego o cara colocou para cobrar a multa? Eu acho que é meio complicado, mas é possível. Próximo, por favor. Acho que estamos chegando no final. E aí entra as disposições finais, dizendo que, né, a responsabilidade e as eventuais infrações vão ser partilhadas e nós, como técnicos, vamos participar disso também. E só deixando bem claro que agora a fiscalização, além de ser feita por técnicos do serviço público, principalmente da Secretaria do Verde Meio Ambiente e das subprefeituras, essa fiscalização também vai ser feita por os servidores da Guarda Civil Metropolitana. Então, provavelmente vai aumentar o número de fiscal, né? Vai aumentar a quantidade de fiscalização, e eu creio que vai ser legal para todo mundo, porque eu espero que as pessoas tenham pelo menos um pouco de medo dessa situação, de ser fiscalizado, e façam o serviço direito, que é a melhor maneira de não ter nenhum tipo de sanção. Próximo, por favor. Essa lei, ela revoga uma série de leis, inclusive essa que a gente acabou de falar, mas várias delas deixam de existir a partir do momento da sanção ou da promulgação dessa lei que está entrando em vigor agora. Próximo. Já estou terminando, Marta. E aí, para terminar, a gente quer dizer que não está fácil para ninguém, né? Veja que o João de Barro resolveu morar num condomínio. Antes ele morava cada um na sua árvore, cada um no seu lugar, mas agora a coisa tão apertada que até o João de Barro está fazendo condomínio. E a próxima, por favor. Não desanime. Assim como essa árvore encontrou um lugar aqui para nascer no meio de uma outra que já morreu, eu creio que nós temos toda a competência e possibilidade de trabalhar para assumir uma posição bem legal na parte de empreendedorismo, na parte de avaliação e manejo de árvores urbanas. Obrigado pela atenção de vocês. Fini, obrigada. Eu acho que você colocou aqui para o pessoal que está assistindo toda a complexidade aí do trabalho, né? A necessidade de conhecimento e ética aí na atuação e conhecimento da legislação, né? A gente vai voltar a isso na discussão. Aí eu queria passar para o Zé Milton, então, fazer a apresentação dele e colocar a questão do Mato Grosso do Sul aí também. Atuação em Campo Grande, né? Cidade tão arborizada aí. Boa tarde a todos e todas. Um prazer participar de mais uma mesa redonda nesse Combil. Obrigado pelo convite, tratando de um assunto que tem as particularidades, embora estejamos na mesma regional, no CRBio-1, São Paulo tem uma legislação própria, como o próprio Fini disse, e o Mato Grosso do Sul tem sua legislação também. Todos nós sabemos, né, que nós somos amparados por uma resolução do Conselho que nos permite atuar na flora, em inventário, manejo, conservação da vegetação, né, desde 2018. É esse o principal instrumento legal do nosso Conselho que nos habilita a fazer intervenções na poda urbana, nas florestas urbanas, nas brilhantes definições que o Sérgio trouxe para a gente, né? E que aqui no meu estado, no MS, e particularmente na minha cidade, Campo Grande, nós somos alijados, nós não podemos, nós não temos a aplicação da resolução propriamente dita que nos permite trabalhar no manejo da poda urbana, né? A gente tem uma legislação estadual que agora, né, recentemente, após muita interferência do nosso Conselho, oficiando, né, oficialmente enviando argumentações com bases na legislação de que somos, sim, profissionais hábeis, competentes para
para exercer esse tipo de atividade amparado pelas nossas resoluções, né? E, poxa, Campo Grande é uma das 3 cidades arbóreas, mais arborizadas, né? Teve um reconhecimento internacional. E existe um decreto municipal, desde 2012, que só permite agrônomo e engenheiro florestal fazer essas interferências, esse tipo de manejo na arborização urbana. Cabe lembrar que o Estado é regido por uma agência reguladora ambiental, que é o IMASUL. E o município pela SEMADUR, que é o órgão municipal que norteia toda a parte ambiental da cidade. Campo Grande dispõe de um plano diretor belíssimo, um plano de arborização também não deixa a desejar, mas, infelizmente, há uma exclusão do biólogo desses processos, conforme foi feito e regrado na cidade de São Paulo, né? E cabe a gente aqui cavar esse espaço para que cerca de 900 biólogos que temos no MS possam, sim, com toda a habilitação correspondente, atuar nessa área de poda, de manejo, né, do inventário e atividades correlatas da arborização, quer no ambiente rural, que seria o IMASUL, o órgão regulador, autorizador, mediante projetos, enfim, e autorizar o biólogo a proceder dessa forma, e a SEMADUR, as questões municipais. Bom, recentemente, a gente teve uma boa notícia, né, pelo menos, no âmbito do Estado, a aceitação do biólogo agora nesses processos de manejo e intervenção na flora. Então, elaboração dos projetos de recuperação de áreas degradadas, o PRAD, está contemplado na nossa resolução 480. Conclamo todos vocês, estudantes e biólogos, a lerem a nossa resolução do Conselho Federal de Biologia, que nos ampara, nos habilita a atividades correlatas à flora. Então, tenho o PRAD, eu tenho o inventário florestal, eu tenho projetos de restauração, de compensação. Então, são projetos, planos e atividades relacionadas que nós temos, sim, habilitações, que já é reconhecida no âmbito do Estado de São Paulo, né, em alguns outros estados, e aqui no Mato Grosso do Sul está incipiente ainda. Nos passaram das gerências que cuidam, né, da área de manejo florestal, que caso haja, né, um indeferimento ou uma necessidade de anexar uma RT de outro profissional da área da engenharia florestal ou da agronomia, para que você possa exercer sua atividade, já não está sendo mais levado a efeito. É para interpretar como se fosse uma questão do técnico com o profissional, e não mais como uma orientação que o Estado está deixando seus técnicos atuarem. Então, é permitido, né? Então, temos que insistir, sim, que nós temos habilitação e permissão para atuar no Estado dentro da legislação que nos abrange, né? Nossa resolução 480. Infelizmente, no município ainda existe um decreto municipal que só permite à concessionária de energia elétrica fazer as barbaridades que a gente observa, quando há risco na geração de energia, na transmissão de energia, fazem podas totalmente inadequadas, né? Tira todo o arranjo, o equilíbrio que a árvore levou décadas para atingir, podendo deixá-la em situação de risco, caso haja novos eventos climáticos extremos, como ocorreu aqui no estado. A gente teve uma ventania fora do normal, uma tempestade que mais de 2.000 árvores caíram. Até hoje, o município ainda está retirando árvores caídas em terrenos, trazendo riscos ou trazendo problemas para algum cidadão, porque essas árvores caíram em decorrência de fortes ventos e eventos climáticos que cada vez se acelerarão, né? Então, a gente tenta também seduzir, mostrar ao poder público municipal que nós podemos atuar na arborização nas florestas urbanas do município, para garantir que nós continuemos como uma cidade arborizada, uma tree city, né? Que é reconhecida internacionalmente, pode trazer mais recursos para a cidade. E ficou notório a falta de profissionais capacitados, como biólogos, para atuar nesses momentos, né? Caso houvesse uma regulamentação já no município que pudéssemos atuar, teríamos, com certeza, amenizado e muito esses transtornos causados. Hoje a gente tem que fazer o cadastro junto ao órgão ambiental, o SEMADUR, só que só é aceito ainda, infelizmente,
profissionais da engenharia civil, da engenharia agronômica e da engenharia florestal, numa clara reserva, numa ação clara de reserva de mercado, né? E que nos tira a possibilidade de empreender nessa área a qual somos capacitados e habilitados pelo nosso conselho a fazê-lo, né? Serei bastante breve, porque já estamos bastante avançado e queremos abrir para as discussões, para as perguntas, né, que com certeza virão. Eu só queria aqui trazer essa questão legal diferenciada que o meu estado tem, né? Ou seja, não permite que os 920 biólogos inscritos ativos aqui trabalhem, né? Que empreendam na área de inventário florestal, na área de sanidade, da fitopatogenicidade, de poder atuar no manejo da arborização, trazendo mais conforto para a sociedade, que são profissionais habilitados, vão responder com ética e responsabilidade, sim, todas essas intervenções, né? Então, há necessidade de um reconhecimento pelo poder público da nossa habilitação. Então, eu como delegado regional e o Conselho tem atuado no sentido de sensibilizar o prefeito, os gestores dentro desses órgãos ambientais, a aceitarem, né, a retificarem esse decreto, editando um outro, não excluindo, mas mantendo os profissionais que já atuam nessa área, mas incluindo nós, biólogos, como profissionais competentes e habilitados, porque nós o somos. Estamos deixando de de aproveitar um momento empreendedor, um momento que o biólogo poderia estar agindo, né, em prol da sociedade, né, nesse segmento, mas nos é impedido por questões de falta de regimentação, de regulamentação, de sensibilização do poder público local e dos nossos legisladores, para que emitam documentos de mesmo valor legal, incluindo a gente como profissionais também capacitados para fazê-lo. E também quero chamar a atenção que sempre temos que estar nos aprimorando com a formação continuada, aproveitando cursos que o CRBio vai fazer, que as universidades oferecem de restauração vegetal, cursos extras de botânica econômica, enfim, nos ferramentar o máximo possível para respondermos com toda a responsabilidade e com a assertiva de ser a melhor intervenção, que é o que o biólogo pode fazer, né, para a sociedade. Então, cabe agora o poder público aceitar nossa argumentação, aceitar as bases legais que nos sustenta e nos incluir, então, como profissional habilitado aqui no MS, mais especificamente em Campo Grande, para poder atuar nas florestas urbanas. E não se esqueça, estudante de biologia, profissional biólogo, o tempo todo a formação continuada é imprescindível para que você consiga caminhar, abrir um pouquinho mais de espaço a partir da sua formação no seu mercado de trabalho, se inserindo cada vez mais com competência e honrando a nossa profissão de biólogo. Tá bom, gente? Então, eu acho que o que eu queria dizer é isso. Temos uma legislação que nos ampara, sim, a 480. Temos legislações estaduais e municipais que agem, talvez, no sentido contrário de não nos deixar trabalhar. Então, temos essa missão, sim, de sensibilizar e fazer valer a legislação que nos ampara e nos torne aptos, habilitados aqui, nos lugares onde não são reconhecidas as nossas habilitações, e possamos galgar um espaço mais aí no mercado de trabalho, eliminando ou amenizando esse sombreamento com essas outras profissões e trazendo mais profissionais competentes para atuar na sociedade, né, na arborização, nas florestas urbanas, que o seu papel é indiscutível, como o professor Sérgio trouxe, como o Finê já disse, pela legislação, e somos, sim, os melhores a fazê-lo. Então, muito obrigado, e passo a palavra agora para a nossa moderadora, para que as questões pertinentes formuladas pelo público possam também serem respondidas em tempo. Muito obrigado. Obrigada, Zé Milton. É interessante a gente ter essa visão aí também de outros estados, né, no Mato Grosso do Sul aqui, que é do nosso CRBio 01 aqui, né, e a gente vê que tem uma diferença de postura, né, do reconhecimento do papel do biólogo aí, né, da sua atuação, né. Então, vou aproveitar que está todo mundo aqui, vamos passar para as perguntas do público, e depois a gente ainda tem uns 20 minutos aí, depois a gente faz as considerações finais aqui, mas vamos prestigiar o pessoal que está assistindo aqui e passar para as perguntas, né?
Aí a pergunta da Zenaide Teles Nunes, que está bem dentro do papel do biólogo, né? Quem é que será que pode pensar em como pensar, né, em floresta urbana, onde moramos, por onde começar, né? E eu acrescentaria aí qual o biólogo, qual o profissional que estaria mais qualificado, né, para trabalhar com essa questão, né? Aí, Sérgio, você quer começar? Abre seu microfone, Sérgio. Isso. Opa, claro. Está me ouvindo agora? Sim, muito bem. Tá. Bom, eu posso começar, sim. Zenaide, eu não sei se você é de São Paulo ou não, mas o primeiro critério que a cidade deve ter é aquele plano que eu falei para você, de plano de arborização da cidade. Tá? Que ali tem as regras do que pode, que não pode, como ela quer trabalhar a cidade, a questão da arborização. Né? Então, assim, muitas vezes, vamos ser muito honestos, muitas vezes esses planos são só no papel. Né? São praticamente no papel, eles poucos saem, eles são lindos no papel. Né? São Paulo está lindo, a minha expectativa é que ele saia do papel. Né? Então, assim, mas existem também aberturas que pode se fazer, Zenaide, que é o seguinte, a sociedade organizada ela consegue fazer melhorias na arborização, seja na sua rua, em várias escalas, seja na sua rua, no seu bairro, na sua praça. Você consegue, se você se organizar, associações de bairro, ONGs, você tem várias iniciativas que você vai encontrar pelo Brasil inteiro. E melhor, não pode ser uma coisa assim, eu vou melhorar, eu vou plantar na minha rua. Você não pode fazer isso. Não pode, você não tem critério técnico. Né? Você vai plantar jaqueira, vai plantar eucalipto, que depois vai cair depois de 50 anos. Né? Então, não dá. Né? Então, a prefeitura ela é parceira muitas vezes ela é parceira nesses empreendimentos. Eu conheço várias ONGs e várias associações de bairro que estimularam isso. Então, é possível, sim. Chega na sua subprefeitura ou na sua prefeitura, não sei de cidade você mora, e se organize. Bom, você pode se organizar desde a sua casa, né? Você já pode melhorar com a floresta urbana plantando no seu quintal, pedindo uma árvore na porta da sua casa, né? Aí pode convencer os amigos, os vizinhos, vamos melhorar, vamos mudar a estética da nossa rua, né? Então você pode. Eu acho que é por aí. Mas tem regras. Isso é importante, Zenaide, para saber. Tem regras. Se a cidade tiver o Plano Municipal de Arborização Urbana, ela tem até regras de como ela quer a paisagem da cidade. Tá? Mas, aí, entre ter a regra, o plano, o projeto, para fazer... geralmente, vamos ser honestos, né? A arborização urbana não só quando cai árvore que o poder público se movimenta. Né? Essa questão ambiental não está movimentando as pessoas. Né? A gente pode conversar até se essas leis que estão sendo feitas elas caminham para melhorar mesmo a questão ambiental da cidade ou não. Né? Então, eu acho que essa é a questão aí. Olha, eu aposto muito no povo fazendo isso, na sociedade organizada, trabalhando e melhorando a arborização. Temos vários exemplos disso. Essa é a minha opinião aí, Renata. Obrigada, Sérgio. A gente vai passar, tem várias perguntas aqui e pouco tempo para a gente responder. Vamos passar para uma outra que todo mundo pode colaborar aqui e falar um pouco, né? Que é uma pergunta da Iracema, a presidente aqui do CRBio 01, que eu acho que interessa bem para a plateia, né? Como um biólogo se torna qualificado oficialmente para essa atividade, né? Como ele prova que ele é qualificado para emitir um laudo, né? Seja para poda, supressão. Vamos começar pelo fim. Zé Milton, depois a gente passa para o Finê falar um pouquinho. Bom, pela própria formação que ele tem, pelo currículo realizado, né? O biólogo hoje ele tem botânicas de briófitas a angiospermas, né? Hoje quem faz o melhor inventário numa área é o biólogo. Ele não vai com aquele olhar do agrônomo ou do florestal com interesse econômico, que só vê árvores a gente vê vida, vê todas as interações entre as espécies.
Começa daí, da nossa própria formação. E o CFBio nos habilita com essa Resolução 480 de 2018, que confere ao biólogo, dentro de todas as definições que ela traz nessa resolução, as atividades que ele pode exercer, né, dentro dessa área, que é, inclusive, atestar a sanidade de uma árvore, que é com toda aquela interface do conhecimento que o biólogo adquire ao longo de sua formação. Mas não o exime também de cursos específicos, né? De fazer cursos de restauração, cursos de plantio, planejamento, tudo como formação continuada para agregar seu currículo à sua formação. O oficial eu encaro desta forma: a própria formação curricular do biólogo, com os temas elencados, o seu registro no conselho, que é primordial para ele poder ter sua profissão regulamentada, reconhecida, e emitir uma anotação de responsabilidade técnica daquele trabalho, daquela atividade, daquele laudo, né? E esse reconhecimento que o Conselho Federal traz dentro da sua habilitação. Acho que isso já nos permite ter coragem de assumir as atividades relacionadas à flora, ao manejo, à arborização e às florestas urbanas. Finês, você quer complementar com a sua experiência? Ok. Precisa ligar seu microfone, tá? Sim. Bem rapidamente, eu concordo com o Zé quando ele fala da formação continuada, né? O biólogo, ele tem competência para fazer esse laudo como biólogo, porém, vai ter muito mais firmeza se ele trabalhar e procurar ter uma formação continuada mais específica. Então, eu diria que um estágio bem feito, né? Eu diria que preocupação em participar de alguns congressos, isso é sempre muito importante. Dizer que, como biólogo, ele já é autorizado, né? Já é autônomo para isso. Mas, às vezes, ele se sente inseguro. Então, aí um estágio, uma formação continuada e congressos podem ajudar ele a aprimorar e ter mais firmeza e mais competência para fazer toda essa documentação. Posso complementar, Marta, rapidinho? Pode, por favor, Sérgio, eu passar para você. Pode falar. Realmente, só o fato de ser biólogo já lhe dá habilitação. Isso é fato, né? Mas o importante é o seguinte, que eu acho que na formação do biólogo, pelo menos no meu curso é antigo, né? Mas você não tem uma disciplina que reúne todo aquele conhecimento que eu falei para vocês. O engenheiro agrônomo já tem, o florestal já tem. Mas, assim, isso não nos diminui. Nós podemos trabalhar com a organização urbana. Por isso que eu reforço o que o falou. Buscar esse conhecimento, e eu falo que o papel do CRBio é promover esse conhecimento. Ele já existe, o conhecimento já existe. Eu citei a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, ela promove cursos, eventos regionais, nacionais. Tem todo o evento, tem curso de queda de árvore, de poda, de subir em árvore. Então, você pode fazer esses cursos, mini-cursos, etc. Se você quiser, você busca uma certificação internacional, você faz uma prova que já é feita em português, essa prova, na International Society of Arboriculture. Você já fica habilitado para manejo de árvores, você também pode fazer uma certificação internacional de análise de risco de árvores também. Então, assim, ser biólogo é um bom começo, mas vamos fazer um trabalho bem feito? Vai estudar um pouquinho. Tá? Não é obrigatório, mas vai estudar. E vejo também, Sérgio, que tem que ter esse outro lado da aceitação, né? Que é o que meu Estado não estava colaborando, por exemplo, de aceitar que nós fôssemos habilitados para tanto, né? E a cidade hoje, Campo Grande, ainda não aceita. Esse é o papel do conselho, né, Milton? Sim. E reiteradas vezes eu vou me reunir quantas vezes for preciso para tentar elucidar isso e trazer à luz para o biólogo nessa questão, sim. A gente tem que ter coragem de assumir essas coisas também. E o conselho é um caminho fundamental para tanto, né? Se o CRBio começar a oferecer informação, certificação ou curso, essas coisas, eu acho que isso cria um diferencial muito grande, que os outros conselhos não têm.
Bom, gente, acho que a gente deu para ver aqui que a gente tem muita conversa, né? Que teria uma mesa aí para 4 horas de conversa, mas a gente já está no encerramento, a gente tem os 10 minutos finais aí para falar. Então, lembrando que o CRBio está trabalhando, né, num guia sobre poda que pretende disponibilizar, a gente ainda está trabalhando, e a Comissão de Meio Ambiente também continua discutindo essas questões, né, de novas legislações e atuando aí até no meio político, porque às vezes é isso que precisa ser feito, né. Então, eu queria passar para vocês para as considerações finais, 3 minutinhos só cada um, vocês gerenciam aí o tempo. Então, vamos lá. Sérgio, pode fazer suas considerações finais aí. Eu acho que, assim, Finê, as nossas visões são complementares. Eu acho que as leis têm que ser formadas para o empreendedorismo, porque está aí o profissional para isso, né? E não pode ser paternalista o Estado. Só que a gente não pode esquecer que é responsabilidade colocada na Constituição o cuidado do meio ambiente urbano. E na Constituição está que tem o princípio da eficiência, né? E o que eu coloco aqui em discussão dessas leis, e eu espero que essa, como você começou a falar, eu acho que essa última aqui, que nenhum Estado copie, né? Porque quem é que vai querer ter uma árvore agora na sua casa, sabendo que você é totalmente responsável por isso? Se ela matar uma pessoa, você é responsável, né? Se eu falar que eu vou... hoje nós temos uma situação de árvores que interrompem passeio. Eu sei que tem a lei de acessibilidade, eu não sou cadeirante, eu não tenho deficiências, né? Mas se eu for aplicar essa lei, eu desertifico São Paulo. Então, você vê que o desafio é muito maior. Nós temos que achar espaço para plantar árvore, temos que tirar espaço do carro para plantar árvore, né? Porque se eu não plantar árvore, gente, lembra o resgate lá do meio ambiente, qualidade de vida, aquecimento, essas coisas, né? Então, eu acho que assim, realmente a lei tem... E eu acho que assim, o Estado não está sendo eficiente. Qual é o investimento, Finê, Milton, que as prefeituras fazem em Secretaria de Meio Ambiente para Arborização Urbana? É pífio. São Paulo é diferenciado, né? Porque cada subprefeitura tem agrônomo e etc. Mas você vai nas cidadezinhas, tem um técnico, mais um podador, Então, assim, o buraco é mais embaixo. Uma preocupação futura que eu vejo que essas leis têm que ser mais cautelosas, o Estado tem que se envolver mais, tem que se comprometer mais. Realmente, eu digo assim, será que São Paulo está realmente comprometida com a qualidade de vida das pessoas, pensando na questão da arborização dessa maneira? É só uma dúvida. Mas, com certeza, Finê, todo mundo tem sua responsabilidade. Até o morador tem a sua responsabilidade, né? Só para citar, na Inglaterra, se o morador vê que a árvore tem um buraco enorme ou que um galho está começando a cair, se ele não avisar o poder público, que é o responsável pela arborização, mesmo dentro da casa dele, né? Aqui, o que está fazendo essa lei é dizer que não é responsável. Quem é responsável é o proprietário. Isso é estranho, né? E lá na Inglaterra, o cara é culpado, porque ele viu que tinha uma evidência de problema e não avisou a prefeitura. Prefeitura lá, sei lá, Londres. Né? Então, acho que assim, acho que nós temos que discutir um pouco mais essa lei. Eu vejo essa atitude do Ministério Público como assim, opa, vamos discutir, né? Mas não sei se dá tempo isso e se é eficiente, infelizmente. Mas vamos ver, né? Obrigada, Sérgio. Finê, para suas considerações aí também, 3 minutinhos. Eu acho que o ponto de vista do Sérgio também é bem importante, né? Principalmente porque eu acho que o Ministério já devia ter atuado antes até da aprovação dessa lei em 2 instâncias, né? Ou vai me dizer que ele não sabia disso antes, né? Esperou a coisa caminhar desse jeito para entrar com uma liminar, quer dizer, né? E só para complementar, independente de qualquer opinião, aquela pergunta sobre o que fazer com a floresta urbana, eu diria que uma alternativa legal, Sérgio e companheiros, é se juntar com comunidade e contratar um levantamento da área
para saber o que se tem do bairro, fazer um levantamento da arborização urbana do bairro, sabe? Ou então, eu acho que essa é uma atribuição das universidades particulares numa cidade como a nossa, sabe? Eles usam o espaço, a fama de estar numa cidade, mas não prestam tanto serviço à cidade. Eu acho que os estudantes de universidades particulares, porque é um trabalho que dá para fazer de sábado, é um trabalho que dá para fazer de domingo, sabe? Um levantamento da arborização urbana do bairro onde a universidade está localizada. Era o mínimo que eles podiam fazer para fazer um levantamento e dizer, olha, tem X árvores nesse bairro, ainda dá para aumentar muito, é muita árvore da mesma espécie, a gente precisa diversificar mais, a maioria das árvores estão doentes, a gente precisa plantar árvores sadias. Quer dizer, são informações muito simples que o estudante poderia fazer e daí caminhar para um TCC, caminhar para um mestrado, sei lá, alguma coisa assim. Então, fica aí a nossa sugestão também, tá bom? E no geral, eu acho que todos nós temos muitas responsabilidades e que eu acho que o Brasil tende a crescer, nós tendemos a crescer a partir do momento que cada um assume a nossa, cada um assume a sua, né? E o Estado, a gente não está eximindo, o Estado tem que ter a dele, né? E a gente tem que cobrar também, tem que crescer a ponto de cobrar a responsabilidade do Estado também. É isso aí. Bom, vai lá, Zé Milton. Fechamento, eu só quero manifestar assim como morador do Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, uma inveja da situação legal que já existe para os biólogos amparados aí em São Paulo, né? Mas que isso me motive mais ainda para continuar colocando a delegacia regional aqui à disposição dos biólogos e biólogas, aos estudantes de biologia, para qualquer assunto pertinente, e que vou continuar insistindo, sim, cavar espaço para esses 920 biólogos registrados aqui no MS, para que possam trabalhar efetivamente com toda a ética e responsabilidade que já lhe é peculiar, na arborização urbana, nas florestas urbanas, na concepção de novos arranjos, enfim. Mas, para isso, eu preciso dirimir esse aspecto da legislação, que já não diz respeito mais à nossa atuação, mas sim do poder público, que reconheçam de fato nossa habilitação e deixem a gente trabalhar, empreender nessa área. Agradeço a presença de todos e obrigado, Marta, pela mediação, Finê, pelas considerações, e Sérgio sempre dando uma aula. Gratíssimo. E obrigado a todos que compareceram na nossa mesa redonda. Infelizmente, as perguntas não foi possível todas, né? Mas podem nos encaminhar, de alguma forma não ficarão sem resposta. E agradeço a possibilidade de estar contribuindo nessa mesa redonda. Obrigado, gente. Valeu. Parabéns à coordenação. Obrigada a todos aí, então. A gente encerra a nossa mesa, lembrando que tem outros eventos aí que vão continuar ainda. Tem mesa redonda e no final da noite aí tem uma premiação, encerramento e premiação do pessoal aí. Até logo. Muito obrigada, hein? Tchau, tchau. Obrigado, hein? Tchau. Prazer rever os amigos aí, hein? Tchau. Obrigado, sempre um prazer, Sérgio. Obrigado, Felipe.